Sabe aquele momento em que o mundo para e você finalmente enxerga a verdade nua e crua na frente de todo mundo? Foi numa terça-feira de outubro, 7h30 da noite, na minha própria mesa de jantar. O cheiro de estrogonofe ainda subia da travessa de porcelana branca, aquela que ganhei da minha mãe no casamento. A Júlia estava sentada do meu lado direito, mexendo no celular embaixo da mesa, e o Lucas à minha esquerda, ainda com o uniforme do colégio meio amassado. Marcelo na cabeceira, como sempre, cortando o pão francês com aquela faca de serra que range no prato de um jeito que me arrepia a espinha. Eu tinha passado a tarde toda cozinhando. Não porque eu precisasse, não porque alguém tivesse pedido, mas porque era terça-feira, e nas terças eu sempre fazia estrogonofe. 18 anos de casamento te transformam numa espécie de robô doméstico programado para repetir as mesmas tarefas sem questionar. Minha mão ainda cheirava a alho e cebola, mesmo depois de 3 lavadas com detergente. As costas doíam daquele jeito que dói quando você fica em pé na frente do fogão por 2 horas seguidas. Foi quando o Marcelo largou o garfo no prato com aquele barulho seco de metal contra a porcelana e disse, olhando direto para os nossos filhos, não para mim, nunca para mim. Sabe de uma coisa? Eu trabalho feito um condenado todo santo dia para sustentar essa casa. Sua mãe não faz nada. Fica aí em casa, no conforto, enquanto eu ralo das 7 da manhã às 7 da noite. Eu sustento tudo aqui. Tudo. A comida que vocês comem, a roupa que vocês vestem, essa casa, esse carro na garagem, tudo. O silêncio que caiu naquela cozinha foi do tipo que você sente fisicamente. Parecia que alguém tinha sugado todo o oxigênio do ambiente. A Júlia congelou com o celular na mão, os olhos arregalados, aquele olhar de adolescente que ainda não aprendeu a esconder o choque. O Lucas parou de mastigar no meio do movimento, o garfo suspenso no ar, um pedaço de batata palha caindo devagar de volta no prato. Eu só respirei fundo. Senti o ar frio entrando pelas narinas, enchendo meus pulmões, descendo até o fundo do estômago. Engraçado como a gente aguenta tanta coisa calada, tanto desprezo embutido em comentários casuais, tanta invisibilidade disfarçada de normalidade, até que chega aquele momento, aquela frase específica, aquela humilhação na frente das pessoas que mais amamos, e algo dentro da gente simplesmente quebra. Não foi raiva que senti primeiro. Foi uma clareza assustadora. Uma lucidez fria que me percorreu da nuca até a ponta dos dedos dos pés. Como se eu tivesse passado 18 anos andando num nevoeiro denso e, de repente, alguém tivesse ligado um holofote gigante. Me levantei devagar. Não falei nada ainda. Só me levantei, a cadeira raspando no piso frio da cozinha, com aquele barulho arrastado que ecoa em ambientes silenciosos. Caminhei até a bancada onde tinha deixado minha bolsa. Meus passos soavam alto demais naquele silêncio absoluto. 3 passos, 4, 5. Abri a bolsa, aquela bolsa de couro marrom que uso há anos, e peguei meu celular. O Marcelo me olhou pela primeira vez durante todo o jantar. Aquela sobrancelha erguida, aquele sorriso de canto de boca, aquela expressão que eu conhecia tão bem e que dizia claramente: o que você vai fazer? Chorar? Reclamar? Fazer uma cena? Ele esperava qualquer coisa menos o que eu fiz a seguir. Voltei para a mesa. Desbloqueei o celular. A tela acendeu com aquela luz azulada que iluminou meu rosto. Abri o aplicativo do banco. Não o banco que a gente usava juntos. Não aquela conta conjunta onde entravam os 18 mil reais dele todo mês e de onde saíam as contas da casa. Abri o outro aplicativo. O aplicativo da conta que ele não sabia que existia. Coloquei o celular na mesa, bem no centro, entre o estrogonofe esfriando e o pão pela metade. A tela brilhava. Números pretos sobre fundo branco. Números grandes. Números que contavam uma história completamente diferente daquela que o Marcelo tinha passado 18 anos contando para si mesmo, para os filhos, para mim. Você sustenta tudo aqui? Eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava, sem tremer, sem aquele tom de súplica que eu tinha usado por tanto tempo. Tudo mesmo? Os olhos dele desceram para o celular. Vi o momento exato em que o cérebro dele registrou o que estava vendo. As pupilas dilataram. A mandíbula travou. Aquela veia no pescoço,
A que pulsa quando ele fica nervoso começou a saltar embaixo da pele. A Júlia se inclinou para frente, curiosa, tentando ver a tela. O Lucas também. Eu não escondi. Pelo contrário. Girei o celular levemente para que todos vissem bem. Saldo disponível. Romir 340, 847, 32. 1.340.847 reais e 32 centavos. Essa conta é minha, eu disse. E cada palavra saiu devagar, mastigada, saboreada. Só minha. No meu CPF. Com o dinheiro que eu herdei da minha avó quando ela morreu, lembra? Aquela herança que você disse que era uma mixaria que não dava para nada? Eram 200 mil reais. Eu investi. Aprendi sozinha de madrugada enquanto você dormia. Li, estudei, arrisquei. E sabe o que mais? Esses últimos 8 anos, desde que o Lucas entrou na escola em tempo integral, eu trabalho. Trabalho de casa, no meu notebook, fazendo consultoria de marketing digital para empresas que você nunca ouviu falar. Ganho entre 12 e 15 mil reais por mês. Por mês, Marcelo. O silêncio agora era diferente. Era denso, pesado, carregado de choque e incompreensão. A Júlia tinha a boca entreaberta, os olhos indo do celular para mim, de mim para o pai, do pai de volta para mim. O Lucas tinha largado o garfo e estava completamente imóvel, como se tivesse medo de que qualquer movimento fosse quebrar o momento. Sabe aquela reforma da casa que a gente fez há 3 anos? Continuei, e percebi que tinha começado a andar pela cozinha, as mãos nos quadris, o corpo finalmente se movendo depois de tanto tempo parado. Aqui ficou em 65 mil reais e você ficou reclamando por 6 meses que tinha comprometido seu 13º e suas férias. Eu paguei 40 mil daquela reforma. Transferi para a conta conjunta aos poucos, em parcelas pequenas, para você não perceber. Achei que seria uma ajuda, uma parceria. Mas você nunca perguntou de onde vinha aquele dinheiro extra. Só assumiu que era sua excelente gestão financeira. Viu Marcelo abrir a boca, tentar falar, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe fora d'água, a boca abrindo e fechando, procurando ar, procurando palavras que não vinham. Aquele carro que você comprou no ano passado, o SUV que você adora, aquele que você disse que conseguiu um baita desconto porque você é ótimo negociador. Eu dei de entrada 35 mil reais, de novo, transferências pequenas, porque eu achei que estava construindo nosso patrimônio. Nosso, Marcelo. Não seu, nosso. A voz começou a subir sem eu controlar. Não era grito, mas tinha uma intensidade que vinha de um lugar profundo. De anos de palavras engolidas, de silêncios forçados, de pequenas humilhações diárias que se acumulam na garganta até formar uma bola de ferro que você aprende a carregar como se fosse normal. E sabe o que é engraçado? Você olha para os nossos filhos, Marcelo, e diz que eu não faço nada. Que você sustenta tudo. Enquanto eu acordo às 6 da manhã para fazer café, preparar lancheira, levar na escola, buscar na escola, levar no inglês, buscar do inglês, ajudar com lição de casa, ir em reunião de pais, marcar médico, dentista, levar em aniversário de amiguinho, comprar presente, lembrar data importante, limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, passar roupa e ainda trabalhar 4, 5 horas por dia no meu notebook, ganhando meu próprio dinheiro que eu uso para complementar essa casa que você acha que sustenta sozinho. Peguei o celular de volta, segurei bem na frente do rosto dele. Eu não preciso de você, Marcelo. Financeiramente, eu nunca precisei, mas eu te amei. Construí uma família com você. Sacrifiquei minha carreira, minha visibilidade, meu reconhecimento profissional porque achei que estava fazendo a coisa certa. Porque achei que éramos uma equipe. Mas você gastou 18 anos me tornando invisível, me apagando. Até que hoje, na frente dos nossos filhos, você finalmente disse em voz alta o que sempre pensou, que eu não valho nada. Guardei o celular de volta na bolsa. Minhas mãos tremiam agora, mas não de medo, de adrenalina, de libertação.
Sentia como se tivesse carregado um peso de 100 quilos nas costas por tanto tempo que tinha esquecido como era andar ereta, e de repente alguém tinha cortado as cordas e eu estava me levantando, a coluna estalando de volta para a posição, os pulmões expandindo completamente pela primeira vez em anos. Mãe, a Júlia sussurrou e tinha lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Está tudo bem, meu amor, eu disse, e me surpreendi com a calma na minha voz. Está tudo bem. Só estou mostrando para vocês que as coisas nem sempre são como parecem. E que sua mãe, essa mãe que não faz nada, é muito mais forte e capaz do que qualquer pessoa nessa mesa imaginou. Olhei para o Marcelo uma última vez antes de sair da cozinha. Ele estava pálido, os lábios apertados numa linha fina, as mãos fechadas em punhos em cima da mesa. Não disse nada. Não tinha o que dizer. Toda aquela narrativa que ele tinha construído, todo aquele pedestal em que ele tinha se colocado, tinha desmoronado em 5 minutos. Subi as escadas para o meu quarto. Nosso quarto. Fechei a porta. Sentei na beirada da cama, aquela colcha azul que eu mesma tinha escolhido, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de alívio, de uma decisão tomando forma dentro de mim como um bebê prestes a nascer. Peguei o celular de novo e abri o WhatsApp. Procurei o contato que eu sabia que precisava. Doutora Margarete, advogada, amiga da minha mãe, especialista em direito de família. Comecei a digitar. Oi, doutora Margarete. Preciso marcar uma conversa urgente com a senhora. É sobre divórcio. Se você quer descobrir como essa história se desenrolou, como os meus filhos reagiram, o que o Marcelo fez quando descobriu que eu tinha muito mais guardado na manga além daquela conta bancária, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Você deve estar se perguntando como eu cheguei naquele ponto, naquela mesa de jantar, naquele momento de ruptura, como uma mulher que tinha mais de 1 milhão na conta bancária aceitou passar 18 anos sendo tratada como se não valesse nada. Então deixa eu te contar como tudo começou, porque toda história de destruição começa com uma história de amor, ou pelo menos com o que a gente acreditava ser amor. Conheci o Marcelo num congresso de marketing em São Paulo. Eu tinha 24 anos. Acabava de ser promovida a analista sênior numa agência média de Curitiba e estava radiante, usando aquele blazer preto que tinha comprado com meu primeiro salário decente. Ele estava no estande da empresa dele, distribuindo brindes, todo charmoso naquele terno cinza, cabelo bem cortado, sorriso fácil. Me ofereceu um café. Conversamos por 40 minutos sobre coisas que nem lembro mais, mas lembro perfeitamente da sensação de ser vista, de ser interessante, de ser desejada. Marcamos um jantar para quando voltássemos para Curitiba. Ele morava aqui também. Que coincidência, que sorte, que destino. O jantar virou cinema. O cinema virou mais jantares. Os jantares viraram um namoro oficial em 3 meses. Minha mãe adorou ele. Meu pai também. Um homem trabalhador, educado, com futuro. Meu pai dizia, batendo nas costas dele naquele jeito de quem aprova a escolha. Casamos 2 anos depois. Cerimônia pequena, família e amigos próximos, num salão simples mas bonito do clube aqui do bairro. A avó estava lá, sentada na primeira fila com aquele vestido lilás, chorando de emoção. Minha avó materna, a mulher mais forte que já conheci, viúva aos 50, que tocou uma loja de tecidos sozinha por 30 anos e nunca deixou ninguém dizer que ela não era capaz. Eu não sabia ainda, mas ela seria minha salvação anos depois. Os primeiros anos foram bons, ou pelo menos eu achava que eram bons. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos no Batel. Eu subia na carreira na agência, ele também crescia na multinacional. Jantávamos fora aos sábados, viajávamos nas férias, fazíamos planos, falávamos sobre filhos, mas não com pressa. Quando estivermos mais estáveis, ele dizia, e eu concordava, porque também queria consolidar minha carreira primeiro. Então, minha avó morreu.
Foi rápido. Um AVC fulminante. Ela apagou no meio de uma conversa no telefone comigo. Nem consegui me despedir direito. O enterro foi num dia de chuva fina, aquela chuva de Curitiba que é mais névoa que água, que entra pelos ossos e te gela por dentro. Chorei durante uma semana seguida. Marcelo foi atencioso naqueles primeiros dias, me abraçava, dizia que ia passar, que ela tinha tido uma vida boa e longa. A herança veio um mês depois. 200 mil reais, mais alguns móveis antigos e a aliança de ouro que ela usava. Quando contei para o Marcelo o valor, ele deu de ombros. 200 mil? Achei que seria mais. Ela tinha aquela loja por tanto tempo. Não era nem gratidão, nem interesse. Era quase. Desprezo. Como se 200 mil reais fossem migalhas. A gente podia investir isso, eu sugeri. Fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Investe se você quiser, ele respondeu, sem nem levantar os olhos do notebook. Mas não vem me pedir ajuda quando você perder tudo em investimento furado. Aquilo doeu mais do que deveria. Não era sobre o dinheiro. Era sobre ele não acreditar em mim. Mas engoli o sentimento como já estava começando a aprender a fazer. E decidi provar que ele estava errado. Abri uma conta só minha. Transferi os 200 mil. Comecei a estudar. Comprei livros, fiz cursos online, entrei em grupos de investimento, aprendi sobre tesouro direto, ações, fundos imobiliários, CDBs. No primeiro ano, ganhei 23 mil reais de rendimento. No segundo, 31 mil. Eu estava obcecada. Acordava de madrugada para acompanhar o mercado americano, lia relatórios de empresas, diversificava a carteira. Era meu projeto secreto, minha prova particular de que eu era mais do que ele achava. Nesse meio tempo, engravidei da Júlia. Não foi planejado, mas foi desejado no momento em que vi as 2 linhas no teste. Eu tinha 27 anos, estava no auge da minha carreira como gerente de contas, mas nem hesitei. Queria aquele bebê, queria ser mãe. A gravidez foi tranquila. Continuei trabalhando até o 8º mês. Marcelo se tornou mais presente, mais carinhoso. Íamos juntos nas consultas do pré-natal, escolhemos o nome juntos, montamos o quartinho juntos. Pensei, está vendo? A gente é uma equipe, está tudo bem. A Júlia nasceu numa manhã de verão, 7 da manhã, 3 quilos e 200 gramas de perfeição absoluta. Segurei aquela coisinha minúscula nos braços e senti um amor tão violento que chegava a doer fisicamente no peito. Marcelo estava ao meu lado, tirando foto, sorrindo de orelha a orelha. Minha princesa, ele sussurrou, beijando a testa dela. Minha, não nossa. Mas eu não reparei nisso na hora. Tirei 6 meses de licença. Foram os 6 meses mais intensos da minha vida. Amamentação de 3 em 3 horas, troca de fralda, noites sem dormir, cólica, choro, cansaço que você sente nos ossos. Marcelo ajudava quando estava em casa, mas estava em casa cada vez menos. Reuniões até tarde, viagens a trabalho, almoços com clientes. É a carreira, amor, ele explicava. Tenho que aproveitar agora que estou em alta. Voltei ao trabalho quando a Júlia fez 6 meses. Contratamos uma babá, uma senhora chamada Dona Rosa, que cheirava a talco e tinha mãos macias. Mas não foi fácil. Eu saía correndo do escritório para amamentar no horário do almoço, voltava com a blusa manchada de leite, atendia a reunião com olheira de quem dormiu 3 horas, sentia o peito empedrar de tanto leite acumulado durante apresentações importantes. Foi quando começaram as cobranças. Você não está tão focada quanto antes, meu chefe disse numa avaliação de desempenho. Entendo que ser mãe é difícil, mas aqui precisamos de comprometimento total. Eu me esforcei mais, trabalhei mais, dormi menos. A Júlia começou a ter crises de choro quando eu saía de casa. A culpa me corroía por dentro como ácido. Marcelo, enquanto isso, recebia promoção atrás de promoção. Ele não tinha que sair correndo para amamentar. Não tinha que negociar horário com babá. Não tinha que levar em pediatra no meio do expediente. Ele só tinha que trabalhar. E trabalhar para ele era fácil quando alguém em casa garantia que todo o resto funcionasse. Quando a Júlia fez 2 anos, engravidei do Lucas. Dessa vez foi planejado. Ou melhor, foi aquela conversa de a gente não vai evitar, se vier, a gente quer.
Veio. E eu já sabia o que me esperava. Repeti o processo. Licença de 6 meses, volta ao trabalho, malabarismo impossível entre carreira e maternidade, culpa multiplicada por 2. Só que dessa vez tinha algo diferente. Minha chefe nova, uma mulher sem filhos, começou a questionar cada ausência, cada atraso, cada vez que eu precisava sair mais cedo. Talvez você devesse pensar em desacelerar a carreira, ela sugeriu com um sorriso que não chegava nos olhos. Focar na família por um tempo. Em casa, Marcelo dizia a mesma coisa, mas com outras palavras. Você fica tão estressada, as crianças sentem isso. Talvez fosse melhor você ficar em casa até elas estarem maiores. Eu ganho bem, a gente se vira. Como se a minha contribuição financeira, profissional, pessoal, fosse dispensável. Como se eu fosse dispensável. Resisti por mais 2 anos, mas era uma guerra de desgaste que eu estava perdendo. Vivia cansada, culpada, inadequada em todos os lugares. No trabalho, era a mãe que não se dedicava o suficiente. Em casa, era a mãe que estava sempre estressada, sempre com pressa, sempre dividida. Até que um dia, quando o Lucas tinha 1 ano e a Júlia 3, sentei com o Marcelo e disse: eu vou pedir demissão. Vou ficar em casa com as crianças até elas estarem maiores, só por um tempo. Esperava que ele protestasse, que dissesse que eu era talentosa demais para largar a carreira, que a gente ia encontrar outra solução. Mas ele só assentiu e disse: acho uma boa decisão. Vai ser melhor para todo mundo. E foi assim que minha carreira, aquela pela qual eu tinha lutado tanto, que tinha me definido por tanto tempo, acabou. Não com um estrondo, mas com um suspiro de rendição. Os primeiros meses foram estranhos. Acordar sem ter que correr, preparar café da manhã com calma, brincar com as crianças, não ter aquele nó constante no estômago de quem está sempre atrasada. Parte de mim se sentiu aliviada, mas parte de mim começou a sentir falta. Falta das reuniões, das estratégias, das campanhas, dos desafios, dos elogios, do reconhecimento, do salário na minha conta que era meu, que eu tinha conquistado com meu próprio esforço. Marcelo começou a falar de nosso dinheiro, mas sempre como se fosse dele. Gastei tanto esse mês, ele dizia. Não gastamos. Estou pensando em trocar de carro, ele dizia. Não vamos trocar. Eu virei a esposa, a mãe, a dona de casa. Deixei de ser Beatriz, a profissional, a pessoa inteira. Foi quando lembrei dos meus investimentos, a conta que ele nem sabia que existia. Aquela conta tinha crescido. Estava em R$ 400 mil. Pensei, eu ainda tenho isso, eu ainda sou isso. E decidi que não ia parar. Quando o Lucas entrou na escola em tempo integral, anos depois, abri meu notebook e mandei um e-mail para uma antiga colega da agência. Você conhece alguém que precisa de consultoria freelance em marketing digital? Uma semana depois, tinha meu primeiro cliente. Um e-commerce pequeno que pagava R$ 3 mil por mês por gestão de redes sociais e estratégia de conteúdo. Não contei para o Marcelo. Não porque fosse esconder, mas porque ele nunca perguntou o que eu fazia nas 4 horas que ficava no computador toda a tarde. Ele assumiu que eu estava em Facebook, em Pinterest, vendo receita, perdendo tempo. Nunca passou pela cabeça dele que eu pudesse estar trabalhando, ganhando, crescendo. Em 2 anos, eu tinha 12 clientes fixos. Ganhava entre 12 e 15 mil reais por mês. Depositava tudo na minha conta secreta. Investia tudo. Minha carteira crescia de forma agressiva. Eu tinha encontrado um propósito de novo, uma identidade além de mãe e esposa. Mas em casa, eu continuava invisível. Marcelo chegava do trabalho e ia direto para o sofá. Não perguntava como foi meu dia. Não oferecia ajuda com o jantar. Não percebia que a casa estava limpa porque eu tinha limpado, que a roupa estava passada porque eu tinha passado, que as crianças estavam bem cuidadas porque eu tinha cuidado. Tudo era automático, esperado, invisível. As críticas começaram sutis. Você podia se arrumar mais, ele comentou uma vez. Eu estava de legging e camiseta, tinha acabado de limpar a casa inteira. Você engordou um pouco, não? Ele disse outra vez, beliscando minha barriga. Eu tinha 2 filhos, meu corpo tinha mudado, mas para ele, eu tinha que continuar igual. Os comentários foram ficando piores. A comida está sem sal,
A casa está uma bagunça. Não estava. Você não tem mais nada interessante para conversar. Eu tentava. Ele não ouvia. Eu comecei a me sentir pequena, burra, incompetente. Mesmo sabendo que tinha mais de 1 milhão na conta, que tinha clientes satisfeitos, que sustentava metade daquela casa sem ele saber. A gota d'água, antes daquele jantar fatídico, tinha sido 3 semanas antes. Estávamos numa festa de família, no aniversário da irmã dele. Alguém perguntou o que eu andava fazendo da vida. Antes que eu pudesse responder, o Marcelo disse rindo: "Ah, a Bia fica em casa, vida tranquila, não é, amor? Sem pressão, sem estresse." Enquanto isso, eu ralo para sustentar todo mundo. As pessoas riram, como se fosse uma piada, como se minha vida fosse uma piada. Sorri por fora, morri um pouco por dentro. Fui ao banheiro e chorei 5 minutos em silêncio, o rosto enfiado numa toalha para ninguém ouvir. Foi naquela noite, dirigindo de volta para casa, as crianças dormindo no banco de trás, o Marcelo falando sobre o trabalho dele sem nem perceber que eu estava em silêncio absoluto, que eu decidi: não vou aguentar isso pro resto da vida. Não vou deixar meus filhos crescerem achando que essa é a forma certa de tratar uma mulher, uma esposa, uma mãe. Cheguei em casa, coloquei as crianças na cama, fui pro quarto, peguei meu celular e pesquisei como se divorciar no Paraná. Li até às 3 da manhã. Critérios: partilha de bens, pensão alimentícia, guarda compartilhada. Fiz anotações num caderno que escondi no fundo da gaveta das minhas roupas íntimas, mas ainda não tinha coragem. Ainda tinha aquela voz na cabeça dizendo: e se for impressão minha? E se eu estiver exagerando? E se eu destruir a família por nada? Precisava de um empurrão final. De um momento tão brutal, tão indefensável, que não tivesse volta. E então veio aquele jantar, aquela frase, aquele silêncio das crianças. E eu soube, chegou a hora. Passei aquela noite inteira acordada, deitada no escuro, olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada do Marcelo ao meu lado. Ele tinha subido para o quarto 1 hora depois de mim. Não disse nada. Só se deitou e apagou como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse destruído 18 anos de casamento com uma frase. Como se fosse só mais uma terça-feira. Mas para mim, o mundo tinha mudado completamente de eixo. Eu sentia uma energia estranha percorrendo meu corpo. Uma mistura de medo e excitação, como se estivesse prestes a pular de paraquedas pela primeira vez. Meu coração batia rápido demais. Minha mente não parava de girar, planejando, calculando, prevendo cada movimento. Às 5:30 da manhã, quando a claridade começou a entrar pela fresta da cortina, peguei meu celular embaixo do travesseiro e abri novamente a conversa com a doutora Margarete. Ela tinha respondido durante a noite: "Claro, querida, pode vir amanhã às 14 horas no meu escritório. Vamos conversar com calma." Respondi: "Estarei lá." Levantei, tomei banho, me arrumei. Coloquei uma calça jeans escura, uma blusa branca simples, o cabelo preso num rabo de cavalo. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. Tinha uma determinação no meu olhar que não via há anos. Parecia outra pessoa, ou talvez fosse a pessoa que eu sempre fui, mas tinha esquecido. Desci, preparei café, fiz o desjejum das crianças. A Júlia desceu primeiro, ainda com cara de sono, mas me olhou de um jeito diferente. Mais atento, mais respeitoso. "Mãe", ela disse baixinho, enquanto passava manteiga no pão. "Aquilo ontem. Era verdade? Aquele dinheiro todo?" Sentei do lado dela, peguei a mão dela entre as minhas. Ela tinha as unhas pintadas de roxo, aquele esmalte que ela tinha comprado com a mesada. "Era verdade, meu amor. E tem muita coisa que vocês não sabem sobre mim. Sobre quem eu era antes de ser mãe. Sobre quem eu ainda sou por baixo de tudo." "O pai foi muito idiota", ela disse, e tinha raiva na voz dela. Uma raiva de filha que viu a mãe sendo humilhada. Eu fiquei com tanta vergonha dele. Não precisa ter vergonha. Ele é responsável pelas palavras dele, não você. O Lucas apareceu logo depois, se servindo de suco, e ficou quieto. Ele sempre foi mais reservado, mais observador.
mas percebi ele me olhando de soslaio, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça. Marcelo desceu por último, gravata já no pescoço, cara fechada. Pegou uma xícara de café, tomou em pé, nem me olhou. Vou direto para uma reunião externa depois do trabalho, ele disse falando para a parede, não para mim. Volto só à noite. Tudo bem, eu respondi, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Parte de mim esperava que ele dissesse alguma coisa sobre ontem, que pedisse desculpas, que tentasse se explicar. Mas ele só pegou as chaves e saiu, a porta batendo com aquele som oco que reverbera pela casa vazia. As crianças foram para a escola. Fiquei sozinha. A casa estava em silêncio, mas minha cabeça estava em tumulto. Tinha tantas coisas para fazer, para planejar, para organizar. Não podia me dar ao luxo de hesitar agora. Hesitação era o que tinha me mantido presa por tanto tempo. Peguei meu notebook e comecei a fazer listas. Lista de documentos que eu precisava separar. Certidão de casamento, escritura da casa, documentos dos carros, extratos bancários, declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. Lista de senhas que eu precisava mudar. Lista de contas que estavam no meu nome. Lista de coisas que precisavam ser divididas. Lista de coisas que eram só minhas e ele nem sabia. Às 2:00, estava sentada na sala de espera do escritório da doutora Margaret. O lugar cheirava a café fresco e papel. Tinha quadros de paisagens abstratas nas paredes, uma secretária simpática que me ofereceu água, um silêncio de ambiente profissional que transmitia seriedade. A doutora Margaret me recebeu com um abraço. Ela era uma mulher de quase 60 anos, cabelos grisalhos cortados num Chanel elegante, óculos de armação vermelha, presença forte, mas acolhedora. Conhecia minha mãe desde que eram jovens, tinha acompanhado meu crescimento de longe. Senta aqui, querida, ela disse, apontando para uma poltrona confortável de couro marrom. Sentou na cadeira em frente, cruzou as mãos sobre a mesa. Conta para mim o que está acontecendo. Contei tudo, desde o começo. As humilhações pequenas que foram se acumulando, a invisibilidade, os comentários depreciativos, até chegar naquela cena do jantar. Falei da minha conta secreta, do meu trabalho freelance, de como eu tinha financiado metade da vida que ele achava que sustentava sozinho. Ela me ouvia com atenção total, fazendo anotações num bloco amarelo, os óculos escorregando de vez em quando no nariz. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Beatriz, você tem um caso muito forte aqui. Mas preciso que você entenda uma coisa. Divórcio é guerra. E guerra não se vence com emoção, se vence com estratégia. Eu sei, eu disse. Por isso estou aqui. Ótimo. Então vamos falar do que você tem e do que você quer. Passamos as próximas 2 horas destrinchando minha vida. Ela me explicou sobre regime de bens, sobre como funcionava a partilha no casamento em comunhão parcial de bens, sobre como a minha herança era bem particular e não entrava na divisão. Me explicou sobre pensão alimentícia para as crianças, sobre guarda compartilhada, sobre como documentar tudo. Você disse que colocou dinheiro na reforma da casa e no carro dele, certo? Tem como provar. Tenho todos os extratos, todas as transferências. Perfeito, isso é ouro. Ele vai alegar que sustentou tudo sozinho, mas você vai mostrar que contribuiu financeiramente de forma significativa. Isso muda completamente o jogo. E a casa, Gims, perguntei. Está no nome dos dois. Vale quanto? Última avaliação, uns 850 mil. Você quer ficar com a casa? Pensei. A casa era grande, 4 quartos, num bairro bom. As crianças tinham crescido ali. Mas também era cheia de lembranças ruins, de discussões, de silêncios pesados, de humilhações sussurradas. Não, eu disse. Quero vender e dividir. Quero começar de novo num lugar que seja só meu. Ela sorriu. Gostei. Isso vai facilitar a negociação. E o carro? Tem 2. O meu é mais velho, está no meu nome, vale uns 40 mil. O dele é novo, SUV, está no nome dele, vale 120 mil. Eu dei 35 mil de entrada. Você tem como provar?
Tenho. Então, ou ele te devolve os 35 mil, ou vocês vendem o carro e dividem. Simples assim. Saí daquele escritório 3 horas depois com uma pasta cheia de documentos para providenciar e uma sensação estranha de poder. Poder real. O tipo de poder que vem de estar preparada, de saber seus direitos, de ter os recursos e a coragem de lutar. Mas a doutora Margaret tinha me avisado. Não faça nada precipitado, não brigue, não acuse, não dê vantagem para ele. Você vai juntar tudo o que precisa primeiro, em silêncio, e só depois vai deflagrar o processo. Pega ele de surpresa. Nos dias seguintes, virei uma agente secreta na minha própria casa. Escaneei documentos quando ele não estava, tirei foto de tudo que era importante, fiz backup de arquivos digitais. Separei minhas joias, meus objetos pessoais, minhas fotos de família. Abri uma caixa de segurança num banco diferente e guardei tudo lá. Marcelo não percebeu nada. Continuava chegando tarde, mal falando comigo, tratando a casa como hotel e a mim como funcionária invisível. Ele achava que estava tudo normal, que aquele episódio do jantar tinha passado, que eu tinha voltado para o meu lugar de submissão silenciosa. Foi a Cláudia, minha melhor amiga, quem me ajudou a manter a sanidade naquelas semanas. A gente se conhecia desde o colégio, tinha passado por tudo juntas. Ela tinha aberto uma empresa de consultoria empresarial aos 30 anos e agora era uma das mulheres mais bem-sucedidas que eu conhecia. Sempre tinha me apoiado, mesmo quando eu sumi no casamento e na maternidade. Encontrei com ela num café no centro, numa tarde de quinta-feira. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio, tomando aquele cappuccino que ela sempre pedia, e quando terminei, ela segurou minha mão e disse: "Finalmente, eu estava esperando por isso há anos. Você sabia? Bia, todo mundo que te ama sabia. A gente só não podia falar porque você não estava pronta para ouvir. Mas agora você está. E eu vou te ajudar no que precisar." "Eu não quero que as crianças sofram", eu disse, e senti a voz falhar. "Essa é minha maior preocupação. As crianças vão ficar bem. Sabe por quê? Porque elas têm você. E porque é melhor elas crescerem vendo a mãe forte e feliz do que vendo a mãe se anulando por um casamento morto." 3 semanas depois do jantar, tudo estava pronto. Todos os documentos organizados, todas as provas reunidas, toda a estratégia traçada. A doutora Margaret tinha preparado a petição de divórcio. Só faltava eu assinar e protocolar. Era uma sexta-feira. Marcelo tinha viajado a trabalho para Florianópolis, voltaria só no domingo. As crianças estavam na casa da minha mãe, passando o fim de semana com a avó. Eu estava sozinha em casa. Sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa onde tudo tinha começado, com a caneta na mão e a petição na minha frente. Li tudo de novo. Cada palavra, cada parágrafo, cada alegação. Dissolution of marriage, incompatibilidade de gênios, impossibilidade de continuação da vida em comum. Assinei. Minha assinatura saiu firme, sem tremedeira. Peguei meu celular e tirei uma foto do documento assinado. Mandei para a doutora Margaret. Pronto. Pode protocolar segunda de manhã. Ela respondeu em 2 minutos. Recebido. Segunda às 9h está protocolado. A partir daí, ele tem 15 dias para responder. Você está preparada? Estou, digitei de volta. E pela primeira vez em muito tempo era verdade. Mas eu sabia que protocolar era só o começo. A parte fácil. A parte difícil seria o que viria depois. A reação dele, a reação da família, a divisão de bens, as brigas, as negociações, a transformação de uma família em 2 casas separadas. Resolvi preparar o terreno. Liguei para as crianças naquela noite. "Mãe, quando você vem buscar a gente?" O Lucas perguntou. "Amanhã de manhã, meu amor. Mas antes eu preciso contar uma coisa para vocês. Algo importante. Fui até a casa da minha mãe no sábado de manhã. Sentei com a Júlia e o Lucas na varanda dos fundos, aquela varanda cheia de plantas que a minha mãe cuidava com tanto carinho. Eles me olhavam com aquela mistura de curiosidade e apreensão que crianças têm quando sentem que algo grande está para acontecer.
Vocês sabem que o papai e eu não estamos bem faz tempo. Comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Vocês viram na semana passada o que aconteceu no jantar. E eu preciso que vocês saibam que isso não foi um caso isolado. Tem sido assim há muito tempo, e eu não aguento mais. A Júlia tinha lágrimas nos olhos, mas acenou com a cabeça, como se já soubesse o que eu ia dizer. Então, segunda-feira de manhã, eu vou oficializar um pedido de divórcio. O silêncio que caiu foi pesado, mas não surpreso. O Lucas olhou para os próprios pés. A Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão. Vocês vão continuar tendo pai e mãe. Vocês vão continuar sendo amados. A gente vai continuar sendo família. Só que de um jeito diferente. Eu só não aguento mais ser invisível, ser desrespeitada, ser tratada como se não valesse nada. A gente entende, mãe, a Júlia disse, e veio me abraçar. O Lucas demorou mais, mas eventualmente veio também. Ficamos ali, os três abraçados, chorando baixinho, lamentando o fim de uma era, mas também celebrando o começo de outra. Segunda-feira, 9 da manhã. A petição foi protocolada. Eu recebi a confirmação por e-mail. Processo no XXXXX 2024. 8.16.001. Ação de divórcio litigioso. Distribuído automaticamente. Respirei fundo. Não tinha volta agora. A máquina da justiça tinha sido acionada. Marcelo recebeu a citação na quarta-feira. Ele estava no escritório. Eu sei porque a doutora Margarete me ligou. O oficial acabou de confirmar. Ele foi citado às 14h37. Meu celular tocou 17 minutos depois. Era ele. Rejeitei a chamada. Tocou de novo. Rejeitei de novo. Na terceira vez, atendi. O que é isso? Ele gritou e eu afastei o celular do ouvido. Você entrou com pedido de divórcio? Você está louca? Estou muito lúcida, Marcelo. Pela primeira vez em muito tempo. A gente precisa conversar. Eu vou chegar em casa e a gente vai resolver isso. Não tem nada para resolver. Minha decisão está tomada. Você não pode fazer isso. Eu sou seu marido, pai dos seus filhos. Exatamente por isso que estou fazendo, porque nossos filhos merecem ver um exemplo melhor de relacionamento. Desliguei. Bloqueei o número temporariamente. Minhas mãos tremiam. Mas era adrenalina, não medo. Ele chegou em casa às 7 da noite, a cara vermelha, a gravata torta, os olhos injetados. Entrou pela porta como um furacão. Onde você está? Desci as escadas com calma. As crianças tinham ficado na casa da minha mãe de novo, por precaução. Estava só eu e ele. Você pirou de vez, ele disse, jogando a pasta no sofá. Divórcio? Por causa de uma frase. Por causa de uma discussão besta? Não é por causa de uma frase, é por causa de 18 anos de desrespeito. Desrespeito? Eu te dei tudo. Casa, comida, roupa, tudo. Você não me deu nada que eu não pudesse ter dado a mim mesma. E você sabe disso agora. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. E então veio a virada. A mudança de estratégia. A máscara do homem raivoso caiu e entrou o homem arrependido. Amor, ele disse, e a voz saiu mais suave, mais doce. Eu reconheço que falei uma besteira. Eu estava estressado com o trabalho. Não era para ter saído daquele jeito. Me perdoa. A gente pode voltar atrás nisso. Você pode retirar o pedido. A gente recomeça. Eu prometo que vou ser melhor. Era quase convincente. Quase. Se eu não tivesse passado os últimos 18 anos ouvindo promessas vazias, talvez eu até acreditasse. Não, Marcelo, acabou. Então você vai ver. E a máscara caiu de novo, revelando a raiva embaixo. Eu vou lutar por cada centavo, cada móvel. Vou pedir guarda dos meus filhos. Você não vai sair dessa ganhando. Dei um sorriso pequeno, triste. Eu não quero ganhar. Eu só quero minha dignidade de volta. A guerra começou exatamente como a doutora Margarete tinha previsto. Marcelo contratou um advogado, um homem de meia-idade com sobrenome pomposo e escritório no mesmo prédio que o dele, Dr. Eduardo Castilho. O tipo de advogado que usa terno, risca de giz e abotoaduras de ouro, que fala alto em audiência para intimidar,
que trata divórcio como se fosse uma batalha corporativa. A primeira contestação chegou uma semana depois. 15 páginas de acusações, distorções e meias-verdades. Dizia que eu era uma esposa negligente, que tinha abandonado minha carreira por opção própria, que vivia às custas dele, que não contribuía financeiramente em nada. Dizia que ele exigia a guarda principal das crianças porque eu era emocionalmente instável. Dizia que a casa deveria ficar com ele porque ele tinha pagado tudo. Li aquilo sentada no escritório da doutora Margaret, sentindo uma mistura de revolta e incredulidade. Ele está mentindo, eu disse, a voz saindo mais alta do que pretendia. Tudo isso são mentiras. Eu sei, ela respondeu com calma, tirando os óculos e limpando as lentes com um paninho. E é exatamente por isso que a gente preparou tudo antes. Agora é hora de apresentar as provas. A resposta que elaboramos era um míssil certeiro. Anexamos todos os extratos bancários, mostrando as transferências que fiz para a conta conjunta nos últimos 5 anos. Somavam R$283 mil. Anexamos o comprovante de pagamento da entrada do carro dele. Anexamos os comprovantes das consultorias que eu fazia, com contratos assinados e recibos de pagamento. Anexamos a documentação da minha herança, provando que aquele dinheiro era exclusivamente meu e não entrava na partilha. Mas a bomba mesmo foi o último anexo, um laudo psicológico que fiz com uma psicóloga forense indicada pela doutora Margaret. 3 sessões de avaliação completa, testes, entrevistas. O laudo concluía que eu era plenamente capaz, emocionalmente estável, sem nenhum indício de negligência parental. Mais que isso, documentava episódios de tratamento desrespeitoso por parte do cônjuge que tinham impactado minha autoestima. Isso vai doer nele, a doutora Margaret disse, batendo com o dedo no documento, porque destrói a narrativa principal da defesa dele. Protocolamos tudo numa quinta-feira. Marcelo recebeu na sexta. Dessa vez, ele não me ligou gritando. Ficou em silêncio, um silêncio pesado, ameaçador, do tipo que antecede a tempestade. Mas a tempestade veio de onde eu menos esperava. Não dele, mas da família dele. No sábado de manhã, a campainha tocou. Eram os pais do Marcelo, seu Antônio e Dona Vera, aquele casal de senhores que eu sempre tratei com respeito, que vinham almoçar em casa todo domingo, que eu chamava de sogro e sogra com carinho. Abri a porta e a cara deles já dizia tudo. Dona Vera nem me cumprimentou. Passou direto para dentro de casa como se fosse dona. Seu Antônio veio atrás, os olhos evitando os meus. A gente precisa conversar, Dona Vera disse. E não era pedido, era ordem. Fechei a porta, cruzei os braços. Sobre o quê? Sobre essa loucura que você está fazendo. Divórcio, depois de 18 anos de casamento. Por causa de quê? Porque o Marcelo falou uma besteira num dia de estresse? Com todo respeito, Dona Vera, isso não é da conta da senhora. Como não é da minha conta? Ela gritou, e eu nunca tinha visto ela gritar antes. É meu filho, meus netos, minha família. Você vai destruir tudo por causa de orgulho? Não é orgulho, é dignidade. Dignidade? Ela deu uma risada seca, amarga. Você tinha era que ter vergonha na cara. Meu filho trabalha feito um cachorro para sustentar você e as crianças, e você fica aí em casa, no conforto, e ainda tem coragem de pedir divórcio? Senti o sangue subir para a cabeça. Respirei fundo 3 vezes antes de responder. A senhora sabe quanto dinheiro eu tenho na minha conta particular? Que conta? Você não trabalha. Eu trabalho. Trabalho há 8 anos. E tenho R$1.300.000 guardados. Dinheiro meu, que ganhei, que investi, que multipliquei. Dinheiro que seu filho nem sabia que existia porque ele nunca se interessou em saber o que eu fazia. O silêncio foi absoluto. Dona Vera ficou branca. Seu Antônio piscou várias vezes, como se tivesse levado um tapa. Isso não é possível, Dona Vera gaguejou. É não só possível como verdadeiro. E tem mais. Nos últimos 5 anos, eu coloquei quase R$300.000 na nossa conta conjunta para ajudar nas despesas que seu filho achava que pagava sozinho. Eu financiei a reforma da casa. Eu dei entrada no carro dele.
Eu sustentei metade dessa família sem fazer alarde, porque achei que éramos uma equipe. Mas seu filho passou 18 anos me tratando como se eu fosse uma inútil. E a senhora vem aqui fazer o mesmo. Beatriz, eu não. Seu Antônio tentou falar. Não, seu Antônio. Deixa eu terminar. Eu sempre respeitei os senhores. Sempre tratei vocês bem. Sempre os recebi na minha casa. Sempre fiz questão que as crianças tivessem uma boa relação com os avós. Mas eu não vou aceitar desrespeito de ninguém, nem dele, nem dos senhores, nem de mais ninguém. Dona Vera tinha lágrimas nos olhos agora, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Você está virando essas crianças contra o pai delas? Eu não estou virando ninguém contra ninguém. As crianças têm olhos. Elas viram o pai delas me humilhar na frente delas. Elas tiraram suas próprias conclusões. A Júlia nem quer mais falar com o Marcelo, Dona Vera disse, a voz quebrando. Ele liga para ela e ela não atende. Você fez isso. Eu não fiz nada. Ela está brava com o pai porque ele desrespeitou a mãe dela. Quando ele pedir desculpas de verdade, talvez ela volte a falar com ele. Mas não vou obrigar minha filha a manter contato com alguém que a machucou, mesmo que seja o próprio pai. Seu Antônio puxou a mulher pelo braço. Vamos embora, Vera. Isso não está levando a nada. Mas Dona Vera não tinha terminado. Ela se virou para mim na porta, o dedo apontado na minha cara. Você vai se arrepender disso. Meu filho vai lutar e ele vai ganhar, e você vai ficar sozinha, sem família, sem ninguém. Fechei a porta devagar quando eles saíram. Minhas pernas tremiam. Sentei no chão mesmo, ali no hall de entrada, e chorei. Não de tristeza, mas de exaustão. Era tão cansativo lutar o tempo todo, justificar o tempo todo, provar o tempo todo que eu merecia respeito. Peguei o celular e liguei para Cláudia. Ela atendeu no segundo toque. Fala, Bia. Os pais dele acabaram de sair daqui. Foi horrível. Conta. Contei tudo. Ela me ouviu em silêncio e quando terminei disse: Você quer que eu vá aí? Quero. Ela chegou meia hora depois com uma garrafa de vinho e uma caixa de chocolate. Sentamos no sofá, descalças, as pernas encolhidas e conversamos por horas. Sobre casamento, sobre expectativas, sobre como a gente é ensinada desde pequena a se anular para fazer o outro feliz. Sabe o que eu acho? Cláudia disse, enchendo meu copo de vinho pela terceira vez. Que você está sendo muito mais corajosa do que a maioria das mulheres consegue ser. A maioria fica. Porque é mais fácil ficar do que enfrentar essa guerra toda. Mas você escolheu a liberdade, mesmo sabendo o preço. Às vezes eu me pergunto se vale a pena, confessei. Vale. Sempre vale. Você vai ver. A audiência de conciliação foi marcada para 3 semanas depois. Era obrigatória, uma tentativa do sistema de fazer os cônjuges chegarem a um acordo antes de ir para frente. Eu sabia que não ia dar em nada, mas tinha que passar por aquilo. Cheguei no fórum às 9 da manhã de uma terça-feira fria. O prédio era aquele típico prédio público, paredes descascadas, cheiro de mofo, corredores cheios de gente esperando. A doutora Margaret estava me esperando na porta da sala. Preparada? Ela perguntou. Quanto se pode estar? Entramos. A sala era pequena, uma mesa comprida no meio, cadeiras de ambos os lados. Marcelo já estava lá, sentado ao lado do Dr. Castilho, o terno impecável. O cabelo penteado. Mas eu podia ver a tensão no maxilar dele, na forma como seus dedos tamborilavam na mesa. A juíza entrou logo depois. Doutora Andréia Fonseca, uma mulher de uns 50 anos, óculos de grau, expressão séria, mas não hostil. Sentou na cabeceira, abriu a pasta do processo. Bom dia a todos. Estamos aqui para tentar uma conciliação. Vou dar a palavra primeiro ao requerente, depois ao requerido, e vamos ver se conseguimos chegar a um acordo. Doutora Margaret. A doutora Margaret expôs nosso lado com clareza cirúrgica. O histórico de desrespeito, as provas das contribuições financeiras, minha disposição de dividir os bens de forma justa, meu pedido de guarda compartilhada, mas com residência principal comigo. Quando foi a vez do Dr. Castilho, ele falou por 15 minutos sobre como Marcelo era um pai dedicado, um provedor exemplar,
sobre como eu estava sendo movida por emoções passageiras. Pediu a guarda principal das crianças, alegou que a casa deveria ficar com Marcelo porque era ele quem pagava a maior parte. A juíza ouviu tudo em silêncio. Então olhou diretamente para o Marcelo e perguntou: "O senhor sabia que sua esposa tinha uma conta bancária particular com mais de R$ 1 milhão?" Marcelo titubeou. "Não, Excelência. O senhor sabia que ela trabalha há 8 anos como consultora e ganha entre 12 e 15 mil reais por mês? Não. O senhor sabia que ela contribuiu com 283 mil reais para a conta conjunta nos últimos 5 anos. O silêncio dele foi eloquente. A juíza virou para ele, tirou os óculos e disse algo que eu nunca vou esquecer. "Senhor Marcelo, eu leio centenas de processos de divórcio por ano. E sabe o que eu aprendi? Que invisibilidade dói mais que traição. O senhor passou 18 anos não vendo a mulher que estava ao seu lado. E agora quer a guarda das crianças que ela criou praticamente sozinha. Quer a casa que ela ajudou a pagar? Quer que ela saia dessa divisão com menos do que merece? Isso não vai acontecer no meu juízo." Marcelo ficou vermelho. O Dr. Castilho tentou protestar, mas a juíza levantou a mão. "Eu recomendo fortemente que as partes cheguem a um acordo. Caso contrário, eu vou sentenciar, e garanto que a sentença vai ser baseada nas provas, não em suposições." Saímos daquela sala para uma antessala onde negociações podiam acontecer. Ficamos ali, os 4, em silêncio tenso. Foi o Marcelo quem falou primeiro. "Quanto você quer?" ele perguntou, a voz vazia de emoção. "Eu não quero nada que não seja meu por direito", respondi. "Quero metade do valor da casa quando for vendida. Quero que você me devolva os 35 mil que dei de entrada no seu carro. Ou a gente vende o carro e divide. Quero pensão alimentícia para os filhos de 5 mil reais por mês. Guarda compartilhada, mas eles moram comigo. Você pode ter as crianças em finais de semana alternados e metade das férias. 5 mil de pensão é absurdo. É proporcional ao seu salário e ao padrão de vida das crianças. Qualquer juiz vai determinar no mínimo isso." O Dr. Castilho cochichou algo no ouvido dele. Marcelo fechou os olhos, respirou fundo. "Tudo bem", ele disse finalmente. "Eu aceito." Senti como se um peso de 1000 quilos tivesse saído dos meus ombros. Era isso. Tinha acabado. Não da forma dramática que eu imaginava, mas com um acordo cansado numa sala mal iluminada de um fórum. Assinamos os papéis ali mesmo. A juíza homologou na hora. Saí daquele prédio às 11h30 da manhã divorciada. Oficialmente, legalmente, finalmente divorciada. Sentei no carro, as mãos no volante e deixei a realidade me atingir. 18 anos tinham acabado. Uma vida inteira tinha virado passado. E o futuro, assustador e excitante, estava completamente aberto. Liguei o carro e dirigi até a casa da minha mãe, onde as crianças estavam. Quando entrei, elas vieram correndo. "E aí, mãe?" a Júlia perguntou, os olhos ansiosos. "Acabou", eu disse. "Chegamos a um acordo. Está tudo resolvido." O Lucas me abraçou pela cintura. "A gente vai ficar com você?" Vão morar comigo. Vão ver o pai nos finais de semana. Mas vão ficar comigo." A Júlia não disse nada, só me abraçou forte. Senti ela tremer, senti as lágrimas dela molhando minha blusa. "Eu estou tão orgulhosa de você, mãe", ela sussurrou. "Tão orgulhosa." E foi naquele momento, segurando meus 2 filhos, sentindo o apoio inabalável da minha mãe ao fundo, que percebi: eu tinha vencido. Não vencido uma batalha contra o Marcelo, mas vencido a batalha contra mim mesma. Contra o medo, contra a dúvida, contra a voz que dizia que eu não era forte o suficiente, que não merecia mais, que deveria aceitar as migalhas. Eu tinha provado, para mim mesma mais do que para qualquer outra pessoa, que eu valia muito mais do que sempre me fizeram acreditar. 2 anos se passaram desde aquele dia no fórum. 2 anos que parecem uma vida inteira e ao mesmo tempo passaram num piscar de olhos. Deixa eu te contar o que aconteceu com cada um de nós, porque toda história de recomeço merece ter seu final contado. A casa foi vendida 6 meses depois do divórcio. 425 mil reais para cada um.
Usei meu dinheiro para comprar um apartamento menor, mas completamente meu, num prédio moderno perto do Parque Barigui. 3 quartos, uma varanda com vista para o verde, cozinha integrada com a sala. Decorei do zero, escolhi cada móvel, cada cor de parede, cada quadro. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lar que era a minha cara, não um espaço compartilhado onde eu tinha que negociar cada decisão. As crianças se adaptaram melhor do que eu esperava. A Júlia tem 18 anos agora. Passou no vestibular para publicidade na Federal do Paraná. Ela me disse outro dia, tomando café da manhã na nossa varanda, que quer ser como eu quando crescer. Uma mulher que não depende de ninguém, foram as palavras dela. Chorei, óbvio, mas foram lágrimas boas, do tipo que lava a alma. O Lucas tem 15, está naquela fase complicada da adolescência, mas é um menino doce, sensível. Ele vai passar o final de semana com o pai, volta no domingo à noite e sempre me abraça mais forte quando chega. Como se precisasse confirmar que eu ainda estou aqui, que não vou desaparecer. Às vezes ele me pergunta se eu sinto falta do pai. Eu respondo sempre com honestidade. Eu sinto falta da família que a gente era, ou que eu achava que éramos, mas não sinto falta do casamento. E isso está tudo bem. Marcelo. Bem, o Marcelo teve que engolir uma realidade que ele passou 18 anos evitando. Ele continua no mesmo emprego, mora num apartamento alugado no Batel, vê as crianças religiosamente nos finais de semana alternados. No começo, tentou ser amigo, tentou conversar comigo como se nada tivesse acontecido. Eu mantive a distância, cordial, mas distante. Não tinha mais espaço na minha vida para fingimentos. Nos primeiros meses, ele chegava atrasado para buscar as crianças, esquecia compromissos, mandava mensagens reclamando da pensão. Mas com o tempo, algo mudou. Ele começou a chegar no horário. Começou a realmente prestar atenção nos filhos quando estava com eles. Começou a perguntar sobre a escola, sobre os amigos, sobre a vida deles. Como se tivesse finalmente entendido que presença não é só estar no mesmo espaço físico, é estar mentalmente, emocionalmente presente. A Júlia voltou a falar com ele depois de uns 8 meses. Foi um processo lento, doloroso. Ele pediu desculpas, de verdade, não aquelas desculpas vazias de "me desculpa se você se sentiu ofendida", mas "eu errei, eu te machuquei. Eu fui um pai e um marido horrível e eu sinto muito". Ela aceitou as desculpas, mas deixou claro que ia demorar para reconstruir a confiança. Eu nunca interferi. Deixei os dois resolverem do jeito deles. 3 meses atrás, ele apareceu aqui para buscar o Lucas e me pediu para conversar 5 minutos. Sentamos no hall do prédio, naqueles bancos de madeira desconfortáveis. Ele olhou para os próprios pés por um tempo longo antes de falar. "Eu estraguei tudo, não foi?" Ele disse, e tinha uma tristeza genuína na voz dele. "Estragou", concordei. Não adiantava mentir. Eu olho para trás e não reconheço quem eu era. Ou pior, eu reconheço e tenho vergonha. Você merecia muito mais. As crianças mereciam muito mais. É verdade. Você está bem agora? Olhei para ele. Tinha alguns fios brancos a mais na têmpora, rugas mais fundas ao redor dos olhos. Ele parecia cansado. Parecia menor do que eu lembrava. "Estou muito bem, Marcelo. Melhor do que estive em muito tempo." Ele assentiu, como se fosse a resposta que esperava, mas doía ouvir mesmo assim. "Fico feliz por você, de verdade." Não sei se ele falou com sinceridade ou se foi só educação, mas escolhi acreditar que foi sinceridade. Porque guardar raiva é pesado demais, e eu já carreguei peso suficiente por uma vida inteira. Meu trabalho explodiu. Com mais tempo, mais energia mental, mais foco, consegui pegar clientes maiores, projetos mais interessantes. Hoje eu coordeno a estratégia digital de 4 empresas de médio porte em Curitiba. Ganho entre 25 e 30 mil reais por mês. Minha conta bancária está em 1.800.000 reais. Não porque eu precise desse dinheiro todo, mas porque me dá segurança saber que eu nunca mais vou depender de ninguém. Conheci alguém. Não estava procurando, não estava pronta, mas aconteceu. Ele se chama Rafael. Tem 47 anos, é arquiteto, divorciado também, com uma filha de 12.
Nos conhecemos num evento de networking. Conversamos por 3 horas sobre tudo menos trabalho. E quando dei por mim, estava rindo de um jeito que não ria há anos. De verdade, do fundo da barriga, sem amarras. Estamos juntos há 7 meses. É diferente de tudo que já vivi. Ele me ouve. De verdade. Me faz perguntas sobre meu dia e espera a resposta completa. Divide as contas dos restaurantes, mesmo quando eu digo que posso pagar. Respeita meu espaço, meu tempo com as crianças, minha necessidade de ir devagar. Eu não estou aqui para consertar você, ele me disse uma vez, porque você não está quebrada. Estou aqui porque gosto da pessoa que você é. Não sei se vai dar certo para sempre. Ninguém sabe. Mas aprendi que não preciso ter todas as respostas. Só preciso estar aberta para possibilidades. A Cláudia continua sendo meu porto seguro. A gente se vê toda semana, às vezes para jantar, às vezes só para tomar um café rápido. Ela está expandindo a empresa dela, abrindo filial em São Paulo. Vem comigo, ela disse. Cuida da minha estratégia digital. A gente conquista o mundo juntas. Estou pensando seriamente. Minha mãe está orgulhosa. Ela não diz muito, não é do tipo efusiva, mas vejo no jeito que ela me olha, no sorriso pequeno que aparece no canto da boca quando eu conto sobre alguma conquista. Sua avó estaria tão orgulhosa, ela disse outro dia, e a gente ficou em silêncio, lembrando daquela mulher forte que me ensinou, mesmo sem saber, que eu podia ser forte também. Quanto à família do Marcelo, seu Antônio me ligou 6 meses atrás. Pediu desculpas, disse que tinha sido injusto, que tinha julgado sem saber toda a história. Aceitei as desculpas. Dona Vera nunca me ligou. Não espero que ligue. Ela continua vendo as crianças quando elas estão com o Marcelo, e isso me basta. Não preciso do amor dela. Não preciso da aprovação de ninguém além da minha. Tem dias difíceis ainda. Dias em que acordo e sinto aquele peso de solidão, de ter que dar conta de tudo sozinha, de não ter com quem dividir as decisões pequenas do dia a dia. Dias em que vejo um casal de velhinhos de mãos dadas no parque e penso no que poderia ter sido se as coisas fossem diferentes. Mas aí eu olho ao redor. Olho para o apartamento que é meu, para os filhos que são felizes e saudáveis, para o trabalho que amo, para os amigos de verdade que tenho, para o Rafael que me respeita, para a liberdade que conquistei. E percebo que troquei uma fantasia confortável por uma realidade difícil, mas verdadeira. E essa troca valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Semana passada, a Júlia me disse que uma amiga dela está passando por algo parecido com o que eu passei. Casamento jovem, marido que não enxerga, sentimento de invisibilidade crescente. O que eu digo para ela? A Júlia perguntou. Pensei antes de responder. Diz para ela que ninguém pode tomar essa decisão por ela, que só ela sabe o quanto aguenta, o quanto está disposta a lutar, se ainda existe algo para salvar. Mas diz também que ela é muito mais forte do que imagina, que ela tem valor com ou sem casamento, com ou sem marido. E que se um dia ela decidir que não aguenta mais, vai ter gente para apoiar. Sempre tem. É isso que eu aprendi nesses 2 anos. Que dignidade não se negocia. Que amor próprio não é egoísmo. Que recomeçar é assustador, mas possível. Que filhos são resilientes quando a gente é honesta com eles. Que dinheiro compra segurança. Não felicidade, mas ter segurança te liberta para buscar felicidade. Que família não é só sangue, é quem escolhe ficar do seu lado quando tudo desmorona. E, principalmente, que invisibilidade não é destino. É uma escolha que a gente faz, muitas vezes sem perceber, de aceitar migalhas quando merece o banquete inteiro. E que o dia que a gente decide se tornar visível de novo, o mundo inteiro tem que se ajustar, porque uma mulher que conhece seu valor é uma força imparável. Às vezes ainda pego meu celular e olho aquele extrato bancário que mudou tudo. 1.800.000 agora. Mas não é o número que me faz sorrir. É lembrar daquela Beatriz de 2 anos atrás, tremendo, mas firme, mostrando aquela tela para o marido e para os filhos, dizendo sem palavras, eu existo, eu importo, eu sou alguém. Aquela mulher salvou minha vida. E eu vou passar o resto dos meus dias honrando a coragem que ela teve.
Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.